Existe uma notícia ruim. Não tem nada fechado na homeopatia. E existe uma notícia boa. Não tem nada fechado em homeopatia. Está tudo assim. Vai ser com vocês. Tá? Então, cuidado com as diferenças. Não fundamentem o olhar em função do seu olhar. Se você vai falar com um pescador, fale de peixe. Se você vai falar com um pedreiro, fale de tijolo. Considere o outro. E um exercício muito grande que o terapeuta faz, entre outras coisas, é conscientizar-se de que você não é melhor que o outro que está ali. Você está no momento em que tem mais elementos para ajudá-lo. Você está numa condição não de superioridade, mas onde você tem mais. Mas o grande desafio é você se recolher e se fazer igualzinho a ele. E ele tem que reconhecê-lo, porque só assim ele vai se abrir para você. E aí, quando ele se abrir para você, que você tiver acessado, aí você vai retomando o que você é. Aí você vai trazendo ele para o maior, para o mais amplo. E aí você vai crescendo ele com o seu próprio crescimento. E quando você se crescer, você já não está só se crescendo, você está se acrescentando dele também. Então é um movimento de você ir até lá e trazê-lo pela mão. Cada geração, ela necessita ser maior do que a geração anterior. É assim que a gente se supera. Então não fiquem tristes por seus filhos saberem mais, entenderem mais, conhecerem mais do que vocês. Muito pelo contrário, exultem. Evolução é isso. A gente se coloca como degrau para que o outro alce e a gente sobe em ombros de gigantes. É assim que a gente enxerga longe, porque a gente está em ombros de gigante. O tempo inteiro a gente não está falando do outro. Eu estou me propondo a preparar você a lidar com o paciente. Mas o primeiro paciente que você vai ter em visão é você mesmo. Todas as questões que você estiver levantando para o seu paciente, elas precisam estar sendo levantadas para você. Kiron representa, por excelência, o terapeuta que consegue cuidar do outro, mas frequentemente se acha perdido nas suas próprias dores. Quem vai cuidar de mim? Quem vai olhar por mim? A pessoa sai feliz da vida, da consulta, e ele fica, caramba, eu estou precisando de alguém me ajudar. Quem vai me ajudar? Kiron tem que carregar o seu fardo, aprender com o seu fardo e superar-se com o seu fardo. E ele não pode eliminar o seu fardo. Kiron, por excelência, é a representação do terapeuta. A homeopatia, ela é parte de um processo terapêutico. Mas você vai precisar, se você não é, você vai precisar indicar seu paciente para um bom psicanalista. Se você não é, você vai precisar indicar seu paciente para um bom acupunturista. Se você não é, você vai precisar indicar seu paciente para um bom massagista, para um bom reikiano, para uma boa igreja, para aquele pastor cheio de unção, para aquele preto velho lá no terreiro. Então, nós precisamos uns dos outros. A homeopatia não resolve tudo. Se você tem conhecimentos que agreguem acupuntura, constelação familiar, psicologia, psicanálise, você vai ter ferramentas a mais. Mas se você não tem... A gente precisa saber, poxa, eu conheço ali uma pessoa que ela é ótima massagista, essa pessoa precisa de uma massagem. Eu pego o cartãozinho dela, caminha para ela. Vai lá, faz umas massagens, vai ser bom para você. Nós não somos concorrentes, nós não somos rivais, nós somos uma rede. A relação com as queixas, o que o paciente traz, tudo, o conjunto vai ser fundamentado aqui. Essas perguntas têm que ser respondidas para cada queixa que o paciente apresentar. Para cada contato que tiver, essas perguntas têm que estar sendo feitas. Por exemplo, uma pessoa chega e vai reclamar, eu estou com... Vou dar um exemplo. Eu estou com um problema de menstruação. Eu estou menstruando, fico 21 dias, 22 dias no mês menstruada. Uma queixa que uma mulher apresentou uma vez. Quem é mulher sabe que a menstruação dura normalmente entre 3, no máximo 7 dias, 5 dias, 7 dias, certo, mulheres? Vocês conseguem imaginar uma pessoa menstruando 22 dias no mês?
Como é que é? Sente? Então tá, eu tenho uma queixa. Muito bem, o que você está sentindo? É isso. Como que é? Ah, assim, é muito intensa, muita perda e tal. E aí a gente entra... Essas perguntas, normalmente, a partir daqui, a pessoa não tem muita vivência. Aí você pergunta para a pessoa, há quanto tempo que você sente esse problema? Bom, deixe-me ver. Eu tenho aqui informação mais ou menos de que tem 2 anos que eu estou com esse problema. 2 anos. Vamos supor que foi hoje que eu conversei com essa mulher. Então, 2017. 2017. Você pode falar um pouco para mim sobre 2017? Teve alguma coisa diferente em 2017? Aconteceu algo fora do comum? Eu me casei. Ah, você casou. Casou quando? Em fevereiro de 2017. Ah, tá. Por que você casou? Ah, eu casei porque... E aí começa a mudar o tom de voz, começa a mudar, começa a mexer na cadeira. Mas casou porque os pais aprendiam muito. Ela não tinha muita liberdade, não podia sair muito, os pais estavam sempre em cima, então ela casou. Ok, casou. Como é que era a relação? Estava feliz? Estamos indo. Ok, estamos indo. O que seu marido faz? Meu marido ele é representante de uma empresa, de uma multinacional, e ele trabalha como representante. Então, tem uma semana no mês, 7 dias, 8 dias, que ele passa fora. Ah, então ele passa fora 8 dias. O mês vamos considerar com 30 dias. Ela passa 22 dias menstruadas e passa 8 dias sem menstruação. Por coincidência, justamente o período em que o marido está viajando. Ela não está menstruada quando o marido está viajando. Você sabe como que marido atrapalha a vida das pessoas, né? Já deu para perceber. Por que ela estava menstruando naqueles outros 22 dias? Por que o corpo dela estava dando aquele comando? Porque, de alguma forma, ela não colocou para ele algumas das suas insatisfações. Então, ela não estava querendo uma intimidade sexual e ela não verbalizou, a boca dela não falou. E o seu aparelho reprodutor disse no lugar: eu não quero ter relações. Se eu não faço esses questionamentos, se eu tomo a queixa e busco o medicamento para cuidar da queixa, eu estou sendo tudo menos homeopata. A alopatia, a medicina oficial já faz isso e faz muito bem, por sinal. Eu tenho uma queixa, toma esse remédio. Tá, curou? Não tem mais? Tem. Então você está curado. É assim que funciona. Só que não. Como dizem os jovens, SQN. Só que não. Enquanto não formos a causa, a raiz, nós vamos manter o processo. E essas perguntas vão nos embasar nesse caminho. Nós temos que ter um caminho. Qual é o caminho que nós vamos seguir? Esse. Nosso processo terapêutico se fundamenta em Sócrates, o filósofo que estabeleceu o princípio da maiêutica. Já ouviram falar disso? Maiêutica. Maiêutica. A maiêutica é uma espécie de parto. Nós perguntamos, onde fundamenta a nossa proposta terapêutica? Nas perguntas. Por quê? Como? Quando? Onde? Com quem? O tempo inteiro. Até que chega um momento em que a pessoa ela perceba que não tem mais resposta. Quando ela não tem mais resposta, aí a gente começa o processo terapêutico. A gente tem que esvaziar. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço. Eu preciso esvaziar para ocupar com algo novo. Isso às vezes demora. A gente não controla nada, mas tem muita gente que acha que controla seu dia, seu relacionamento. Tem gente que acredita. E quanto mais você acredita nisso, mais essa linha de racionalidade, ela mantém essas questões aqui fora. Ela não vai assumir seus medos, seus desejos,
suas emoções, suas fantasias, elas ficam recalcadas, reprimidas, suprimidas, escondidas debaixo do tapete. E a racionalidade está aqui, ó, cuidando disso, vigiando firmemente. Só que ninguém consegue ficar 24 horas com a razão ligada. A gente tem sono, a gente cansa, a gente tem emoções fortes, alegres ou tristes. A gente bebe, faz uso de álcool, nem que seja uma dosezinha de vinho. Se você usa drogas, se você usa medicamentos químicos, você usa o daime, você tem várias formas, se você chegar a um orgasmo, todos esses elementos quebram essa racionalidade. E na hora que essa racionalidade quebra, os conteúdos internos... Aí no outro dia a pessoa acorda depois de um porre. Meu Deus, o que eu fiz ontem? Eu não lembro de nada. Aí alguém diz, dá uma olhadinha no YouTube, está tudo lá. E a pessoa vai ver o que ela fez em cima da mesa, depois de tomar aquela vodka, aquele conhaque. O que aconteceu? Não estava em mim. Estava, só que o que veio eu não sabia. Eu realmente não sabia. Mas, do nada, nada vem, pro nada, nada vai. Então, essa agressividade que de vez em quando aparece, essa luxúria que de vez em quando aparece, essa avareza de vez em quando aparece, isso é seu. Isso é seu. Isso não é do obsessor. Isso não é do demônio. Isso é seu. É seu. E está aqui dentro. E enquanto você não reconhecê-lo, ele vai te incomodar. Ele vai brigar. Como diria também Raulzito, ele é a mosca na sopa. E vai ficar zum, 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 zum no seu ouvido até você resolver essa questão. Por muito tempo, a humanidade vem trabalhando a ideia e tentando fazer com que o ser humano alcance a perfeição. Primeira ilusão que eu falei para vocês. Qual foi? Que nós construímos? Falei há pouco. A ilusão de que eu controlo alguma coisa. Segunda ilusão, que você pode ser a mãe perfeita, o pai perfeito, o filho perfeito, o aluno perfeito, o profissional perfeito, o motorista perfeito. Quem aqui quer ser perfeito? Perfeito. Aqui está a base que fundamenta, talvez, todos os processos patológicos. Se eu tenho um problema no joelho, um problema no fígado, um problema na cabeça, se eu tenho um problema com a relação com o meu vizinho, se eu tenho um problema com meu filho, se eu tenho um problema com dinheiro, eu citei aqui rapidamente quantos problemas? 7? Você não tem 7 problemas. Você tem um problema que se manifesta em 7 portas diferentes. Nós não temos muitos problemas, nós temos um problema que vai, com o passar do tempo, adquirindo roupagens, caras, formas de apresentação. Então, a perfeição, ela está na raiz, e a partir da perfeição vem a culpa, vem o medo, vem a mágoa, vem o ressentimento, vem a cobrança, a partir dessa perfeição. Porque eu vou cobrar a perfeição dos meus pais. Porque eu vou cobrar a perfeição do meu marido, da minha esposa. Porque eu vou cobrar a perfeição do governo. Porque eu vou cobrar a perfeição do vizinho. E o pior, eu vou cobrar a perfeição de mim. Eu não vou chorar na frente do meu filho. Eu não vou pedir ajuda. Eu não vou dizer que eu não dou conta. Que isso? Que isso? Tudo isso está vindo a partir dessa perfeição. Da raiz da palavra perfeição quer dizer feito até o fim. Pronto. Acabado. Nada mais a acrescentar. Deu para entender a raiz da palavra? Você acha que tem mais alguma coisa a acrescentar na sua vida? Como marido, como filho, como esposa, como profissional, como vizinho, como motorista? Tem mais alguma coisa para acrescentar? Quando é que será que não vai precisar mais acrescentar alguma coisa?
Oh, que doido, hein? Que louco isso. Maluco isso. Homens são no templo de Delfos, na antiga Grécia. É bom situar. Na Grécia, naquele tempo, tudo que acontecia, as pessoas iam ao templo consultar as pitonisas. Tudo. Vão fazer plantação, vai ter guerra, vai casar, tudo que eles queriam saber, primeiro eles iam na pitonisa, no templo de Delfos. E é interessante, na entrada do templo, no pórtico, tinha essa frase: homem, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o universo e aos deuses. Conhece-te a ti mesmo. Aí vem o outro e diz, conhece a verdade está em você. Se você não olhar para você, você não vai descobrir essa verdade. Você tem que saber-se. Mas tem alguns passos para que você se saiba. E se você não seguir esses passos, você não vai saber de você. Primeiro passo para você saber de você: acolha-se. Acolha-se. Qual é o primeiro movimento que você faz com o paciente? Acolher o paciente. Ele precisa se sentir acolhido. Eu estou acolhido. Então, primeira coisa para você se saber: acolher-se. Eu me acolho. Segundo, observe-se. Olhe para você. O que te agrada? O que te desagrada? O que te irrita? O que te alegra? O que te dá prazer? O que te cansa? O que te dá azia? O que cansa seu pescoço? Esse travesseiro. Observe o travesseiro, observe a cama. Observe a posição que você se senta. Estou com a dor na coluna. Observe a posição, observe a cadeira que você senta. Será que essa cadeira não poderia ser movimentada, mexida? Será que eu não posso movimentar uma almofada? Observe-se. Nossa, eu estou com um problema. Minhas cordas vocais estão muito secas. Mas eu observei o dia inteiro, eu não bebi um copo d'água hoje. Observe-se, observe-se. Depois que você se observar, reconheça isso. Reconhecer é tirar do outro a responsabilidade. Mas eu sou assim porque meu pai me ensinou. Eu sou assim porque isso, eu sou assim por causa daquilo, porque meu chefe... Não, reconheça, sou eu. Eu me reconheço. Aceita o que você é. Aceita. Não se culpe pelo que você é. Não se julgue, não se cobre. Você não muda, você não supera o que você não aceita. Você sabe quando é que você supera um limite que você tem? Você sabe qual é o pré-requisito primordial para que você supere um limite, uma limitação na sua vida? Reconhecer o meu limite. Eu só posso ir até aqui. Eu só dou conta de ir até aqui. Se eu não reconheço que eu só dou conta de ir até aqui, eu nunca vou dar um passo além daqui. Nunca, nunca. Reconhecer. Quais são os seus limites? Físicos, mentais. Você conseguiria dizer um limite físico, psicológico que você tem? Uma coisa que impede você? Mas a maioria não fica tranquila, fica revoltada. Porque eu queria minha barriga tanquinho, eu queria isso, eu queria aquilo, meu abdômen sarado, mas eu não posso. Aí cria revolta. Quando eu tenho um limite, eu sei, posso superar isso? Não, peraí, então o que eu posso fazer? Tem algum tipo de compensação? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Aí você vai começar a pensar sobre superações ou sobre compensações. Eu quero dizer que eu não mudo o que eu não conheço. Quando eu conheço, eu posso avaliar. Isso aqui pode mudar? Eu quero mudar? Eu devo mudar? Não, por quê? Não vou mudar. Me faz bem, estou assim, ótimo. Mas você tem a consciência do que está acontecendo. Vejam bem, o tempo inteiro a gente está conduzindo a essa reflexão. Consciência. A gente o tempo inteiro está batendo nessa tecla. Consciência. Aí eu faço o mesmo paralelo. Como é que eu sei que eu estou sendo perturbado por uma ideia estranha? Como é que eu sei que eu estou sendo perturbado por uma ideia obsessora? A primeira pergunta é: esse pensamento é meu? Essa ideia é minha? Eu costumo pensar nisso? Eu sempre pensei nisso? Não. Tem uma semana que eu estou pensando em pegar meu carro e jogar embaixo daquele outro carro. Tem uma semana que eu estou pensando em tirar minha vida. Tem uma semana que eu estou pensando em
Torcer pro Flamengo. Sacanagem. Essa ideia não é sua. Mas como é que eu sei que uma ideia não é minha? Quando eu conheço as minhas ideias. Como é que eu sei que essa roupa no guarda-roupa não é minha? Porque eu conheço as minhas roupas. Se eu não conhecer minhas roupas, qualquer roupa que botar lá não pode ser minha? Agora, se eu sei que essa roupa não é minha, opa, fulano, sua roupa está aqui de novo, hein? Botou sua roupa aqui junto com as minhas? Por quê? Porque você conhece as suas. Quando eu reconheço os meus limites, olha, é meu limite. Isso não é o seu limite. Eu não quero que você use essa saia. Eu não quero que você vá nesse lugar. Você não dá conta de fazer isso. Você é burro. Você não consegue. Você não dá conta de cozinhar. Você não dá conta de dirigir. Espera aí, esse limite é meu? Esse limite é alguém que está me colocando? Como é que eu vou saber que eu não sei cozinhar? Como é que eu vou saber se quando eu vou dirigir, se eu não dirijo? O movimento que a vida está me proporcionando abre espaço para isso, para eu olhar para mim. O bombardeio de informações. Toda hora tem que ver o que está acontecendo no WhatsApp, nas redes sociais. Será que curtiram aquela foto? Eu estou tendo esse tempo, eu estou tendo esse espaço para fazer isso, para esse olhar, para essa percepção. Vejam bem, tudo que nós estamos aqui falando é o processo terapêutico. É isso que eu tenho que estar fazendo com o meu paciente. Mas eu estou aqui construindo isso com você. Você tem que fazer isso com você, para que isso se dê no universo do seu paciente. Porque é aqui que está o fundamento do adoecimento, daquela enxaqueca, daquela insônia, daquela ansiedade. Dá o remédio para a ansiedade, dá o remédio para a enxaqueca. Ah, muito bom o seu remédio, eu não estou mais sentindo enxaqueca. Então você está curado. É a mesma coisa fazer isso. É a mesma coisa do seu carro. Acender a lampadinha no painel, que você está com problema na bateria, no óleo, na gasolina. Acendeu a lampadinha, você olha para o painel e vai lá e tira a lâmpada e diz, não tem mais problema. Tomar o remédio sem olhar para isso que a gente está aqui construindo com vocês é a mesma coisa. Mesma coisa. O que é meu nesse movimento de consciência clara? O que é meu? Essa fala é minha? Esse pensamento é meu? Essa escolha é minha? Por que você está? Por que você fez isso, Samuel? O que eu quis fazer? Eu não sei, porque eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu não sei por que eu fiz, ou eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquilo outro, eu fiz isso por causa de... Não, mas então a causa não está em você, está externa a você. Ah, você atrasou, por que você atrasou? Por que você está assim, por que está assado? Por quê? Ah, mas você tem as justificativas externas, as explicações externas. Mas, e o que motivou você intimamente aqui? O que é seu? O que você está repetindo? O que você tem como padrão? O capricho faz parte, o orgulho, a inveja, a maledicência, tudo faz parte da condição humana, isso é meu. O problema é que isso está lá nos porões da inconsciência, negado, e isso está me influenciando a ter atitudes, a ter irritações que estão afetando as minhas relações, a minha produtividade. E quando eu sei que eu tenho, quando ela vai se manifestar, eu olho para ela, fica quieta, não vem me atrapalhar não. Na verdade, eu quero convidar vocês a entenderem qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer coisa em si não é nem positiva, nem negativa. Nem é boa, nem é ruim. Quando você fica triste, a tristeza não veio do reino distante e entrou em você. Ela apenas se manifestou. Quando você está com raiva, a raiva não veio lá da China e entrou em você e você... Não, ela está em você.
Agora ela se manifesta. Por que ela está se manifestando? Então, ela se mostra e, primeiro momento, não é para que eu faça nada com ela, que eu elimine, que eu jogue para os porões do inconsciente, que eu negue, ou que eu dou vida para ela e saia manifestando. Não, é para eu olhar para ela. Ah, você existe. Você está aí. Ah, interessante. E aí vem o segundo momento. Agora, o que eu vou fazer com você? Por que você está com problema no fígado? Por que você está com problema na visão? Por que eu estou com pontinhos negros na minha visão? Por que eu estou vendo que está me causando medo? Entende? Aí eu vou nesse outro lugar. Ok, vocês estão começando a construir isso aqui. Nós estamos só no segundo encontro. Vocês já estão começando a ter um olhar diferente. Eu quero que vocês percebam isso. A homeopatia não é cuidar do órgão. O órgão só está respondendo a algo maior. Então, eu não estou cuidando de uma pessoa que está num processo de masturbação. Estou cuidando porque ela está vivendo aquele processo. Leis de cura. Tem 3 princípios. Primeiro, a cura se dá de dentro para fora. A cura se dá de cima para baixo. A pessoa chega lá dizendo assim, eu estou com a dor no ombro. Aí você começa o processo. Aí no mês seguinte ela volta. Eu estou com a dor no quadril. Aí no outro mês ela volta. Eu estou com a dor no joelho. A cura está acontecendo. Se ela chega, eu estou com dor no quadril, e no mês que vem ela volta, eu estou com a dor no ombro, você tem que rever todo o processo. Você está no caminho errado. A cura se dá de cima para baixo. De dentro para fora. Onde é dentro? Essa tabelinha vocês vão ter que ter bem perto de vocês. Onde é fora? Fisicamente. Agora, olha que interessante, isso acontece não é só no nível físico. Isso também se dá no campo, por exemplo, emocional. De dentro para fora. Acontece que as coisas que estão dentro... Vou voltar aqui rapidinho. As coisas que estão dentro... por estarem dentro, não são tão vistas. Ah, mas que conclusão lógica. Me acompanhem, por favor, no meu raciocínio. Quando uma pessoa se apresenta para vocês, em geral, o problema, ele já está internalizado. Porque, em geral, as pessoas, quando procuram homeopatia, é porque já tentaram de tudo. Tudo bem? Então, o que acontece, Elisângela, é que as coisas externas, quanto mais elas vão saindo dos órgãos, se você consegue... A pessoa chega, eu não estava aqui, eu vim aqui reclamando com um problema no fígado, eu tinha aqui, e agora eu estou com dificuldade de respirar, e eu estou com dores nos ossos, meus músculos e tal. Você, opa, estou no caminho certo. Então, o que acontece? Quanto mais externo é o problema, ele incomoda menos, no sentido de ele ameaça menos, mas ele incomoda mais no sentido de praticidade. Olha minha pele, eu comecei o tratamento, olha minha pele como está. O que eu estou fazendo com a homeopatia no primeiro momento? Exonerando, eu estou limpando, eu estou jogando para fora. Eu gosto da seguinte imagem, eu tenho um balde cheio de água barrenta. Esse balde, ele é fixo aqui nesse lugar. Eu não tenho como pegar esse balde e virar ele. Eu quero tirar essa água barrenta e colocar água limpa. Aí eu venho com uma mangueira, aí eu coloco a mangueira com água limpa e ligo a mangueira. O que vai começar a acontecer com o balde? Vai transbordar água suja. Até que vai chegar um momento em que a água vai estar toda ela limpa. Mas nisso, também tem um exemplo que eu gosto de usar, onde eu considero o primeiro degrau lá em cima, o espiritual, o próximo degrau, o mental, o próximo degrau, o emocional, e o último e primeiro degrau, no caso, o primeiro degrau, o físico. Eu gosto de usar esse exemplo. Alguém já ouviu alguém lavando uma escada? Por onde a gente começa a lavar uma escada?
E o que acontece com os degraus lá de baixo? E aparentemente vão ficando mais sujos do que estavam antes. Deu para entender essa ideia? Então eu estou cuidando. Quando eu cuido do mental, eu cuido do emocional e eu cuido do físico. Ah, e tem a terceira lei de Hering. São 3 só. Primeira, a cura se dá de dentro para fora, de dentro para fora, de cima para baixo. E o terceiro, vocês vão receber tudo, fiquem tranquilos. E o terceiro princípio, os problemas serão retomados na ordem inversa do seu aparecimento. Quantos anos eu tenho que voltar? Quantas questões estão suprimidas em nossa vida? Quantas questões estão guardadas? Desde a minha gestação. Estou nem falando, para quem acredita, não estou nem falando de vidas passadas. Estou falando dessa vida só. Quantas coisas estão aí? E esse é um dos sentidos para a gente estar na humanidade. O que eu me manifesto na humanidade? Se eu pudesse resolver as minhas coisas do meu espírito, no espírito, por que eu vou me manifestar na matéria? Qual o sentido? Para quê? Se eu posso resolver tudo lá, no nível espiritual. O corpo, ele funciona como um liberador de toxinas. Se você tem uma questão espiritual, ou se você tem uma questão psicológica, ou se você tem uma questão emocional, uma dor emocional, você tem uma grande dor emocional, uma decepção profunda, alguém que você ama está te traindo, você descobriu, aquela dor emocional, ela provoca uma carga de toxinas. E essas toxinas vão se manifestar no corpo. Então, quando você perdoa, eu perdoei, eu entendi, está liberado, eu vou seguir minha vida, ótimo, mas as toxinas ainda estão no corpo. Elas precisam ser liberadas. Por isso é que os problemas acontecem. Elas estão sendo, tudo que está acontecendo no corpo está sendo, ao mesmo tempo que um aviso, está sendo uma limpeza. Quando acontece no corpo é porque já está no estágio final, está sendo liberado. Por isso a sensação, Elisângela, de que às vezes está piorando. Porque na verdade eu estou percebendo. Só que antes eu não tinha uma percepção, eu sofria, mas não sabia. Agora eu estou percebendo o incômodo. Isso pode demorar dias, meses, vai demorar do seu apego, depende do seu apego à questão, porque é maluco, mas a gente se apega às nossas dores. A homeopatia é uma medicina vitalista. A alopatia é uma medicina organicista, materialista. Ela cuida da matéria. Mesmo um psiquiatra que cuida da depressão, que cuida da ansiedade, que cuida da melancolia, ele está lendo que aquilo é uma produção irregular do cérebro. E ele vai agir quimicamente no cérebro. A matéria, cérebro, é que provoca a depressão, a ansiedade, a tristeza. A leitura do psiquiatra é essa. Então, o cérebro, na sua química, está desregulado. Eu entro com uma química e regulo. Tudo bem? O natural deveria ser assim. Eu chegar para a Elisângela e falar assim: não, Elisângela, você é muito chata. O natural é, Elisângela, o Brito até que é um cara legal, mas hoje ele está meio de pá virada, mas ele já foi tão legal que eu nem vou ligar para isso não. Continuo com a minha vida. Esse é o natural. Mas o que acontece? É assim. Nossa, estou aqui, me sacrificando, sai de casa, não sabe, podia estar fazendo tanta coisa, estou aqui para ele me chamar de chata. Quem ele pensa que é? Aí eu começo. E nesse movimento mental eu estou começando a produzir toxinas. Que estão começando no campo mental
mas que vão se descarregar do meu corpo físico. Se elas são leves, isso não é tão bobão. Mas tudo bem, deixa eu pensar em outra coisa. Ficou um pouco de toxina, mas rapidinho. Aí o que é energia vital? Vai pegar essas toxinas e vai eliminar transpiração, vômito, alguns elementos na pele, uma pequena diarreia. Resolveu o problema. É assim que acontece? Não. Eu vou, aí quando amanhã, segunda, quarta, quinta-feira, mas aquele cara é muito bobo mesmo, estou lá na aula, essa é quinta, hein? E ele me chama de chato, mas ele é um idiota, ele é um babaca. Aí já não está, aí eu aumento a toxina, a minha energia vital já não consegue eliminar aquilo. Porque eu comecei a usar na segunda-feira um desodorante que tem proteção para 48 horas. Eu já comecei a tomar, a ter diarreia, aí eu já tomo um medicamento para cortar a diarreia. Eu comecei a ter ânsia de vômito, eu já tomo um medicamento para cortar o vômito. Essas portas que a gente chama de emunctórios, essa porta de liberação é fechada. O organismo vai buscar outras formas de trabalhar. A gente vai aprofundar essas ideias, está entendendo, pessoal? Mas dá para você entender que o princípio básico da defesa é eliminar, o princípio básico do equilíbrio é botar para fora. Como diria o filósofo Schreck, é melhor para fora do que para dentro. Entende? Então, tudo que acontecer, que vocês conseguirem, como a própria Lu estava questionando hoje cedo, eu vou falar, mas eu não preciso machucar. Eu só preciso chamar. Olha, fulano, uma oportunidade que tivermos. Quando você diz assim, a Elisângela, poxa, o Milton me chama de chato, não gostei, mas se tiver oportunidade eu vou conversar com ele. E ela se envolve com as coisas dela. Ela tem a consciência de que está chateada. Ela tem a consciência de que vai colocar aquilo. E ela conscientemente diz, no momento certo eu vou resolver isso. Quando tiver oportunidade, Milton, podemos conversar agora, aqui no intervalo? Vamos ali fora um pouquinho. Olha, aconteceu isso naquela aula, assim. Pô, você falou que eu era chato, fiquei chateado. Pô, desculpa, eu fiz isso e tal. Não, tudo bem, mas olha, só para registrar que foi legal e tal. Vê se evita fazer esse tipo de coisa e tal. É assim que a gente se comporta? Aí o que acontece? Eu crio uma atmosfera interior com um padrão vibratório X, que eu começo a atrair tudo que é ligado, e aí eu começo, onde eu vou, as pessoas começam a me chamar de chata. Já perceberam que, coincidentemente, quando acontece uma coisa aqui, aquilo começa a se repetir em vários lugares? Já deu para perceber isso? É a situação do carro, né? Você compra um carro, Sim, isso. Ou a mulher que fica grávida, de repente ela olha e começa a ver mulheres grávidas em todo lugar. Entende? Por que eu começo a ver tanto? Porque aquilo começa a fazer parte de mim, vibrar tanto em mim que eu começo a perceber. Aí começa a perceber e começa a acontecer com mais intensidade. Mas olha só, ela nunca vem na mesma intensidade e não é um tempo, o mesmo tempo. Eu sofri por 5 anos um problema, não quer dizer que eu vou ficar 5 anos sentindo um problema. Pode ser que fique um mês, uma semana, um dia. Aquilo vem. Se conseguir liberar toda a carga rapidinho, aí eu já não preciso mais passar por aquele processo. Mas essa limpeza nesse nível ela acontece. Mais ou menos, varia de pessoa para pessoa, de acordo com o seu nível de equilíbrio emocional. E um dos trabalhos que o terapeuta tem, não é só saber qual remédio vai ter que passar, é ajudar a pessoa a manter esse equilíbrio para lidar com essas situações. A homeopatia, ela atinge a energia vital. A energia vital volta a se equilibrar e tudo se harmoniza. Agora tem uma pergunta. O que provocou o desequilíbrio da energia vital? O que provoca todo o processo patológico em qualquer instância, em todos os níveis? O que é que provoca qualquer tipo de adoecimento? Você sair do seu centro,
Por aí. A se atender às suas próprias demandas. O que causa tudo é a consciência. É a consciência que entrou em desequilíbrio, que saiu do seu centro e provocou todos os desequilíbrios. Então eu vou tomar um medicamento que vai organizar a energia vital. A energia vital reorganiza, limpa e harmoniza tudo. Mas se eu não mudar a consciência que desarmonizou a energia vital, o processo vai voltar. O ser. E em volta do ser, eu vou colocar que existem níveis existenciais. Esses níveis existenciais são coordenados pela energia vital. Só que a energia vital é direcionada pela consciência. Então, quando chega um problema, esses níveis existenciais, eu também vou chamá-los de níveis de defesa. É como se existissem barreiras. Imaginem campos de barreira que protegem o ser. Mas eu quero que vocês, por favor, entendam que eu estou falando do ser, não estou falando do corpo. Por favor. A sua mais profunda essência, o que você é. Existem campos de proteção. Esses campos nós vamos estudar quando formos falar sobre miasmas. Cada campo desse é um nível de diferente de defesa. O primeiro nível de defesa, ele recebe na homeopatia o nome de psora. O segundo nível recebe o nome de psicose. O terceiro, de luetismo ou sifilinismo. O quarto campo recebe o nome de tuberculinismo. E o quinto campo recebe o nome de cancerinismo. Fala-se hoje no miasma do aidetismo, mas eu vou considerar esses aqui. Então, cada nível de defesa tem um papel diante do que chega. Tudo o que chega diante de nós, tudo que vem para nós, de fora ou de dentro, eu vou chamar de noxa. Ou influência. Uma bactéria, um vírus, um ar frio, uma imagem ruim, um som, um cheiro, um pensamento, uma memória, um sentimento, um grito. Tudo que vocês imaginarem que chega através dos seus 5 sentidos e tudo que é produzido no seu íntimo é noxa, é influência. Tudo bem? Quando a noxa chega, Mesa, você é muito chata. Aí nesse primeiro momento, que naturalmente eu recebi a informação, eu sou a Mesa. Ele está no bom dia, nem vou ligar. O que aconteceu com a noxa? Bateu, voltou. Passou por mim. Causou algum problema? Nem me atingiu. Ok. Mas no primeiro momento eu recebi aquela influência. Cara, me chamou de chato. Tudo bem, depois passa. Mas por alguns momentos eu retive a informação. Fiquei triste, fiquei irritado. Nesse instante em que, no primeiro momento, aquela influência, aquela noxa, entrou em contato, ameaçando o ser, foi acionado o primeiro sistema de defesa, psora. A psora elimina. É o catarro, é o corrimento, é a transpiração, é o vômito, é a diarreia, é o suor, é a lágrima, é o grito. No primeiro momento, resolveu o problema do ser? Ótimo, precisa. Não resolveu? Vai para o segundo nível. Aquele problema foi guardado. Vou tentar dar um exemplo. Imagine que eu abro a janela
e passa um redemoinho de terra. Antes de começar a aula, entra a terra aqui. A terra fica espalhada. A aula vai começar daqui a pouco. Tem tempo de fazer uma lavada, uma limpeza. Vamos só varrer. Varre, junta tudo, passa um espanador, coloca numa lixeira e levou. Tirou a poeira, certo? Esse é psora. Eu coloco para fora. Tudo bem? No segundo momento, os alunos já estão ali no corredor. Não dá tempo de varrer. Faz o seguinte, empurra tudo aqui para o cantinho, deixa aqui no cantinho. Aí junta tudo. Tumores, pólipos, verrugas, o organismo juntando num lugar a sujeira, as toxinas, o desequilíbrio. Juntou ali. Eu gosto de dar o exemplo da pedrinha que entra no tênis ou no sapato. Alguém já viveu essa experiência? Entrou uma pedrinha e eu não posso tirar meu sapato. Aí o que eu faço? Eu, com o meu pé aqui, o meu dedo, eu vou juntando a pedrinha. Ninguém está vendo, mas eu estou juntando a pedrinha e estou colocando bem no meio dos dedos aqui. Alguém já fez isso? Não. Sou eu o doido que fiz? Aí tal. Assim que eu tiver oportunidade, eu pego o sapato e jogo fora. Mas nesse momento não dá. Aí eu boto ali. O que acontece? Eu eliminei um problema? Não. Eu estou incomodado? Estou. O incômodo é muito grande? Dá para suportar. Fica ali. Eu estou no nível 2º de defesa. Psicose. Terceiro nível de defesa. Luetismo ou sifilinismo. O organismo vai pegar aquela toxina que foi provocada por uma emoção, por um pensamento, por um sentimento, se transformou e se densificou em toxina. Ela vai pegar aquilo que foi juntado num determinado lugar, mas que começou a se aglomerar tanto, aumentar tanto, que agora eu tenho que jogar. Mas como é que eu faço para o organismo eliminar aquilo? O organismo tem que eliminar. Aí eu provoco em volta do lugar. Eu tenho um lugar X. Eu começo a provocar em volta dele uma situação tal que ele vai se ferir. E o organismo, ao perceber que tem isso aqui, o organismo repele tudo, a ferida e ele embora. Cirroses, gastrites. Tudo bem? Dá para entender esse movimento? Continua, é muita coisa. Aí vai para o tuberculinismo, até chegar no cancerinismo. O câncer, diabetes, hipertensão, pode ser estranho. Mas isso tudo é mecanismo de defesa. É energia vital tentando proteger o ser. Não proteger o corpo, proteger o ser. Se eu preciso, imagina você voando e de repente o piloto diz, olha, nós tivemos um problema com o combustível e o avião não vai conseguir chegar lá no aeroporto. A gente tem que deixar o avião leve. A gente tem que jogar carga fora. Aí eu jogo mala, jogo objeto, jogo banco. Vou jogando tudo que é possível. Para quê? O avião continuar planando e chegar no... Dá para entender? O raciocínio é o mesmo. O ser precisa chegar em determinado lugar. E eu, ainda que eu jogue fora um braço, uma perna, um pulmão, um rim, um útero, ainda que eu jogue isso fora, mesmo sem isso, o ser vai conseguir chegar onde ele precisa chegar. Paralelamente, só um pouquinho, Janaína, paralelamente ao movimento de defesa, aquilo tudo é uma linguagem do inconsciente falando com o consciente. Você, ao adoecer, você está recebendo um recado. De quem? De quem é esse recado? De Deus? Não. Do seu corpo? Não. O recado está dando no seu corpo. Mas de quem é o recado? Quem está mandando o recado para você? Você. Você. O seu inconsciente está mandando um recado para você. Quando eu paro para perceber o recado, só que eu deveria receber o recado e percebê-lo no instante em que ele acontece, a nível emocional, na primeira insatisfação.
E o que eu faço? Eu dou atenção ao recado? Não. Aí o que a inteligência vital vai fazer? Manda começar outros recados. Isso tudo é recado. Isso tudo é recado. Eu preciso chegar aqui. No primeiro eu já devia sair. No primeiro. A primeira insatisfação. Pô, mas não estou satisfeito nessa aula, nesse curso. Primeiro encontro com a pessoa. Primeiro encontrar com a pessoa. Ficamos um tempão lá nos redes sociais. Manda uma foto, não manda, vamos nos encontrar. Primeiro encontro. A pessoa já vem com uma brincadeira, com uma fala que me incomoda, me deixa insatisfeita. Primeiro encontro. Ela já me sai com uma coisa que me deixa insatisfeita. Aí o que eu digo? Não. Depois eu mudo ele. Depois eu transformo ele e vai comer aqui na minha mão. Acontece assim. As pessoas dizem assim, aquela foi a gota que transbordou o copo. Não aguento mais. Por aqui. Sabe qual é o problema? Não é a gota que transborda. O problema foi a primeira gota que entrou e foi aceita. A primeira, que apenas me deixou insatisfeito. Mas, não, tudo bem, tal. Só que vem o próximo passo. Aí eu não resolvo, eu não dou atenção. Próximo. Ninguém chega aqui sem passar por isso. A primeira afirmação que eu vou colocar, que eu vou repetir, eu vou afirmar isso sempre para vocês. O corpo não causa nada. As glândulas não causam nada. O cérebro não causa nada. Eles respondem a comando. Não, você tem um problema hormonal. Você tem. Você chega lá e o cara vai dizer, olha, a sua taxa hormonal aqui, o seu hormônio, ele está fora dos padrões. Isso é um fato. Agora, o que eu estou dizendo é que o processo depressivo não foi causado pela taxa. A taxa foi causada por esse movimento de desatenção. Então, a homeopatia pode descartar isso. A homeopatia descarta. Tanto que a pessoa vai chegar com o exame e ele não tem peso nenhum para mim. Absolutamente nenhum. O sintoma é que vai determinar... O sintoma vai indicar os caminhos. Mas, paralelamente aos sintomas, eu vou estar entendendo a substância e vou estar entendendo o significado do sintoma. Em que parte do corpo ele chegou? Tireoide. Hipertireoidismo. Tireoide. Aqui, garganta. Primeira coisa, ele está onde? Na minha garganta. Minha garganta está no meu pescoço. O que representa o pescoço na psicossomática? Pescoço é lugar de passagem. Pescoço é relação entre o superior e o mundano. Primeiro recado. Pescoço representa a relação entre o íntimo e o externo. Entre os meus valores e os valores do mundo. Garganta representa lugar de expressão. Tireoide. Então, peraí. Como é que está a minha relação com o sagrado, com o humano? Como é que está a minha relação entre o interno e o externo? Como é que está a minha expressão? Eu vou ter que avaliar tudo isso. Eu vou ter que entender em que aspecto desse. Quando eu entender, eu começo a trabalhar no aspecto. Se eu acertar, a tireoide volta tudo ao normal. Tudo volta ao normal. As taxas, os números, os tumores desaparecem. Câncer não se manifesta, a tuberculose vai embora, as alergias desaparecem, tudo. Porque tudo é consequência. Tudo é consequência. Nada do que você vê no exame, nada do que você apalpa, nada do que você toca é o que causa, isso é consequência. É resultado palpável de questões muito profundas. Aí você vai entender que a ansiedade, a insônia, a depressão, qualquer coisa não é a causa. Então, se chegarem 10 pessoas com ansiedade, é possível que cada uma tenha um tratamento diferente. Por que essa pessoa está ansiosa? Qual é o seu problema? A pessoa chega assim, olha, eu estou tentando passar no vestibular e vou chegar na hora da prova e dá um branco, as minhas mãos começam a suar,
coração da taquicardia, não lembro de nada. Quando eu entrego a prova, eu lembro de tudo. Você vai estar cada vez mais em condições de entender isso. Se você é um psicólogo, se você é um psicanalista, se você tem a referência de Jung, da psicossomática, você explora melhor o processo. Você se dá melhor. Agora, e o que eu peço a vocês, estudem o que vocês puderem nesses aspectos. Agora, você só com o que a gente já está trabalhando aqui, você já começa a ter algumas noções. Se você não tem conhecimento de psicologia, de psicanálise, de psicossomática, de constelação, olha, eu preciso que você procure esse psicólogo aqui, ele vai te ajudar. Vamos fazer um processo paralelo. Se você já é o psicólogo e tem homeopatia, se você já é o psicanalista e tem homeopatia, beleza, você deita e rola no processo. Você tem que entender o que está acontecendo, você tem que fazer a leitura do recado. O ser jogou uma garrafa com um recado dentro da garrafa. Você tem que pegar essa garrafa e ler o recado. Qual é o recado? Principalmente, a sua tarefa é entender a pessoa, não, olha que loucura, não para explicar para ela, mas para que ela se entenda. Você vai ter que construir ferramentas para ela se entender. Então, hoje, por exemplo, a Jeane, ela fez aqui uma afirmação. Certo, Jeane? Você fez uma afirmação. Você percebeu que em agosto, você iniciou um processo e ela começou um processo terapêutico. Em agosto, nós estamos já são o quê? Quantos meses? 8 ou 9 meses? Mais ou menos, não é isso? 8 meses, 7, 8 meses. Então em nenhum momento eu falei isso para ela. Ela entendeu. Eu não posso, eu tenho que construir com as minhas perguntas, com as minhas falas, campos para ela começar a raciocinar. Quando eu comecei hoje de manhã a conversar com vocês, eu nunca conversei, por exemplo, conheço a Luciana já há um tempo, mas a gente nunca conversou sobre esse assunto. Quando eu comecei a conversar, ela começou a levantar algumas hipóteses. Mas então, peraí, isso aqui é assim, assado? Esse pensamento vai começar a abrir as comportas do inconsciente. Esse pensar sobre um assunto vai começar a abrir, borbulhar as coisas, memórias, cenas, situações. E aí você vai ter que fazer isso. Você não tem que dar só a receita para a pessoa. Você tem que dar essas questões para a pessoa. Você tem que fazê-la pensar. Você tem que instigá-la, você tem que desafiá-la. Você tem que incomodar seu paciente. Assim como eu procuro incomodar os meus e os meus alunos. Eu já perdi muito aluno por serem incomodados, e muitos pacientes por serem incomodados. Mas quanto mais um paciente, quanto mais um aluno incomoda, mais eu estou no caminho certo. É o incômodo que nos tira da zona de conforto. A física nos diz que o movimento só acontece onde existe atrito. No vácuo não tem atrito. Então, não tem movimento. Onde não tem movimento, não tem vida. Vida é movimento. Então, eu preciso de atrito. E se a minha vida está muito atrasada, o movimento tem que ser maior. Se o movimento é maior, o atrito é maior. Eu tenho que entender a minha dor. Eu tenho que entender o sofrimento. Eu tenho que entender, eu tenho que interpretar por que está acontecendo esse processo. Por que você está engordando? Por que você está emagrecendo? Você está perdendo a visão? Por que você não faz cocô? Vamos tentar entender isso. O que você está bloqueando? O que você está segurando? O que você não quer ver? O que você está vendo demais? Você está vendo coisa onde não existe. Por que você está olhando com tanta intensidade? Entende? O processo terapêutico, ele é muito mais do que dar uma receita. Ele é um convite a levar a pessoa a trabalhar a sua consciência, a sua percepção. Isso tudo que a gente está aqui, iniciando hoje uma jornada refletindo. Esse é o primeiro passo. Aqui está a raiz de todo o processo. Aí por que o câncer se manifestou? Por que ele chegou? Ele já chegou no estágio mais profundo e o organismo juntou naquela parte o câncer. Ao mesmo tempo ele está gritando, por favor, pensa nisso, pelo amor de Deus, pensa nisso. E a pessoa vai num lugar em que o cara só vai olhar o exame e dizer o tumor está assim, está assado, ele vai dar um remédio. Na maioria das vezes, a pessoa sente tanta dor, tanto sofrimento e tanto medo, que ela começa a mudar alguns pontos na vida dela. Mas a maioria absoluta, tão logo receba a informação
de que está resolvido o problema, ela volta ao que ela sempre foi. A dor, o medo, o incômodo não foi suficiente para um salto existencial. Então, quando eu tenho câncer e eu entendo o recado do câncer, a medicina faz efeito. O câncer desaparece para sempre. Quando eu tenho câncer e a medicina tira o problema e eu volto a ser o que eu sempre fui, o câncer vai voltar. Aquela porta foi fechada, aquele útero foi tirado, mas ela veio em outro lugar. Ela veio em outro lugar, porque ela tem um recado para dar. No Antigo Egito, na entrada da cidade, havia a esfinge, um monstro colossal, que ficava ali na porta e quando o viajante chegava, ele botava a pata na frente e dizia assim: decifra-me ou te devoro. Aí ele jogava uma charada no viajante. A charada mais comum vocês conhecem. O que é, que de manhã anda de 4 patas, ao meio-dia anda de 2 patas e à noite anda de 3 patas. Você sabe? Sim. É? O ser humano. O ser humano. De manhã, o neném, 4 patas. Adulto, meio-dia, 2 patas. À noite, bengalinha, 3 patas. Então, a esfinge jogava a charada, decifra-me ou te devoro. O câncer, diabetes, a hipertensão, a depressão, a insônia, são esfinges dizendo, decifra-me ou te devoro. Esse é o desafio. Não é pelo meu mal, não é para me sacanear, não é o karma, não é o culpado, não é o obsessor, não é o demônio. É uma aprendizagem que eu ainda não consegui assimilar. Entendi, mas não é só entender, entendi e mudei. Entendi, vou mudar. Se eu faço sempre as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se eu quero resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Até quando eu devo cuidar de uma pessoa? Até quando eu devo cuidar? Qual é o momento que eu devo parar de cuidar de uma pessoa? Nunca. A pessoa está em coma. A pessoa está vegetativa na cama. Não, vamos desligar o aparelho. Não, já pode morrer. Não precisa não. A pessoa está com 98 anos. Não, já está só sofrendo. Tem que... Aí cessa a vida daquela pessoa. Aquela pessoa precisava mais de 2 semanas para que aquele corpo escoasse, para que aquela alma se libertasse, aquele espírito encontrasse a sua luz, o seu equilíbrio. Faltavam 3 semanas. Aí você tem um bebê que nasce e fica vivo por 3 semanas. Quem é? Aquela cara que precisava esgotar aquilo ali. Um dia, meia hora. Além disso, Deus não dá ponto sem nó. Enquanto uma criança sofre, a família se transforma. Você sabe que a maioria absoluta das ONGs estão à frente delas pessoas que sofreram com a causa que elas defendem? Entendeu minha fala? Então, meu filho morreu de AIDS, eu crio uma fundação para cuidar de pessoas com AIDS. Meu filho morreu de câncer, aí eu vou e crio. A vida trouxe recados desde sempre, eu poderia ter ouvido, mas eu precisei de um recado drástico, a morte de um filho. Enquanto isso, o filho está fazendo os resgates dele, os ajustes dele. Mas Deus não está dando ponto sem nó, eu estou fazendo a minha aprendizagem. Eu poderia, já no primeiro toque, entender o recado, já começar a agir, ajudar as pessoas. Mas eu não me importo, eu não tenho problema, minha filha não tem problema, minha família está bem. Se os outros estão mal, o problema não é meu. Eu pago meus impostos, eu dou o meu dízimo, estou nem aí para o mundo. Um dos atributos que eu particularmente mais respeito e agradeço existir em Deus é o espaço que Ele me dá para que eu seja o que eu quiser ser. Seja o que você quiser ser. Porque a partir do momento em que eu sou algo e Deus chega e interfere, Ele faz com que eu seja diferente, esse Deus é idiota. Por que Ele deixou, então, se Ele poderia desde o começo não me deixar passar por aquilo, por que Ele me deixou entrar nesse processo? Não.
Eu aprendi, tenho 56 anos, 30 anos de lidar com o ser. Eu aprendi que o mais sagrado que Deus fez é a vida. É o mais sagrado. Ele disse, toma, esse presente não tem nada que seja superior à vida. Nada, nada. Ele me deu a vida, é sua. Faz o que você quiser com ela. Eu te dou dica para você fazer isso, isso e isso. Aí você faz o que você quiser. E eu vou escolher. Mas ele é tão misericordioso que ele me vê fazendo merda e ele me dá toques. Ele me ajuda com toques. Aí eu chego no lugar, cheguei no lugar. Qualquer que seja o lugar, uma festa, um lugar, um ambiente, qualquer coisa. Eu chego, cara, tem alguma coisa errada aqui. Estou satisfeito. Tem alguma coisa errada. Alguém já sentiu insatisfação por algum lugar, algum ambiente, alguma coisa? Naquele instante é Deus falando, cara. Porra, meu irmão, sai daí. O cérebro, que para a medicina, que bombardeia com a química e acha que vai resolver, o cérebro que coordena as glândulas é que produzem os hormônios. Seus hormônios estão alterados e tal. Quem produziu essa alteração? O hormônio, a glândula. E quem alterou a glândula? O cérebro. Então dá química para o cérebro, que você resolve o problema. Sim, você resolve um problema. Na verdade, o que você fez? Você fechou uma porta. Uma porta de comunicação. De comunicação de quem? Para quem? De você para com você mesmo. Aqueles 3 meses, o que é um câncer? O câncer é um consumir. É um verdadeiro estado de batalha, uma desordem, é um caos. O câncer, ninguém mais se entende. Né? Células detonam tudo que está pelo caminho. Quando você imagina, quando você lê a história, você, por exemplo, vê um exército de Átila, o Huno, o exército de Napoleão, o exército de Hitler. O que esses exércitos faziam? Quando eles iam campo aberto, o que estava na frente, eles destruíam, eles queimavam as plantações, eles derrubavam as cidades, destruíam tudo, matavam as pessoas, estupravam as mulheres, matavam os homens, eles destruíam tudo. Quando os gafanhotos vêm na plantação, eles devastam tudo. É o câncer. O câncer é um estado de batalha em que o organismo está sendo consumado. Essa criança é um ser. Ele, na sua essência, está se apresentando como um ser imaturo. Uma criança. Eu vou repetir. 70% a 90% do que acontece com a criança tem que ser resolvido com os pais. Então, a criança, ela vem... Lembra que eu te falei que o filho escolhe o pai e a mãe? A maioria dos filhos, eles vêm e escolhem, eu vou fazer esse sacrifício pelos meus pais. E eles vêm com uma doença que os consome. É um sacrifício que eles fazem, para ver se o pai acorda. A questão é com o pai, com a mãe, não é com a criança. Se você não cuidar da família toda, o pai e a mãe, você não consegue harmonizar e devolver a saúde para a criança. Então, Lu, o câncer chegou, se manifestou. Mas ele não chegou. Primeiro veio uma coceira. Assim como na minha emoção, o primeiro toque é uma insatisfação, você quer saber o que acontece no seu nível físico que vai desencadear no câncer? Uma coceirinha. É o primeiro passo. Isso aqui pode desencadear no câncer. Porque o processo é o mesmo. Assim como a insatisfação, olha só, tem diferença, tem distância. Ninguém acorda depressivo com ideação de suicídio. Isso vem sendo construído. Isso vem sendo construído. E começou no dia que ele chegou naquele lugar, naquele sábado, lá na LBV, sentou naquela cadeira e percebeu que ele estava incomodado, insatisfeito. Tudo bem, eu sou educado, vou embora agora.
Mas terminou a aula, tal, olha o YouTube, um abraço e tal, tchau, fico com Deus, pronto, vou seguir meu caminho. Mas não, eu vou insistir. E aí na próxima aula ele já não ficou insatisfeito, já ficou irritado com aquilo que foi titular. E depois ele já começou a ter ansiedade. E essa aula e esse negócio. E aí as coisas foram aumentando. Isso vai acontecendo a nível físico e a nível mental. Olha só a nível mental, como que começa. Aqui, ó. Primeiro, esse é o primeiro passo. Distração. Segundo passo, começa a esquecer. Eu estou piorando o quadro. Terceiro passo, consigo me concentrar mais. Terceiro passo, minha mente já não funciona direito. O raciocínio já não está legal. A letargia, estou parado, estou letárgico, estou zumbi. Começa a ver coisas, ouvir vozes. As minhas ideias. Estão me perseguindo. Você está vendo? Estão me seguindo. Estão ali. Está vendo? Tem gente ali. Você chega num lugar. Aposto que estão falando de mim. Aposto que estão ali falando já de mim. Então, assim, até que chega isso aqui. Mas olha onde começa. Por que distração? Porque eu estou assistindo aquela aula e aquilo está mexendo com algo que me incomoda. Vai contra muito forte o que eu acredito. Aí, qual o mecanismo de defesa? A gente está falando de defesa. Eu me distraio. Por quê? Porque aí eu não estou absorvendo aquilo. Estou distraído. Nossa, eu tenho que pagar aquela conta de luz amanhã. Será que eu me depilo na terça-feira? Eu estou distraído. Estou distraído. Para quê? Para não estar ouvindo aquilo. Para não ouvir para quê? Para não me incomodar. Quando eu paro no lugar e pergunto, por que eu estou me distraindo aqui? A gente faz isso? Por que eu estou me distraindo aqui? Pô, mas é tão legal aqui. Estou me distraindo nesse filme. Por que eu não estou conseguindo prestar atenção nesse filme? Estou me distraindo tanto. Por que eu não consigo me concentrar nesse filme? Peraí, deixa eu ver o que esse filme está falando aqui. Deixa eu prestar atenção nesse filme. Ele está falando de aborto. Eu vou lembrar dos 3 abortos que eu fiz. Está percebendo? Porque quem é que vem me acusar? Vocês acham que vem um anjo do céu, um anjo de luz, um mentor espiritual, um orixá, um deva, um samurai, ou o que vocês quiserem, vai chegar e dizer, você errou, você é culpado? Quem que vai mostrar na nossa cara a merda que a gente está fazendo? A nossa consciência. É a gente mesmo. Entende? Porque Ele já me deu a vida. E Ele diz, vai lá e faz. Não tem nada mais rico, nada mais precioso, nada mais valioso do que a vida. E Ele já te deu. Qual é a maior prova de que você pode dar certo? Qual é a maior prova de que você vai superar? Qual é a maior prova de que as coisas vão ficar como você merece? Você está vivo, você está aí, você existe. Agora, quem é que tem que fazer isso? Eu tenho a seguinte imagem. Você tem um filho. Alguém que tem filho pequeno? Quem é que tem filho e lembra a primeira vez, a primeira semana que levou para a escola? Quem lembra como levou o filho a primeira vez semana para a escola? Então olha lá, meu filho vai para a escola. Nossa, vai lá para o jardim. Vou matricular meu filho. Aí o que você faz? Você vai procurar uma boa escola. Vai procurar referência, vai lá, se tem tudo direitinho e tal. Aí você vai. Depois que você viu a referência, o que você vai fazer? Matriculei. Comprar material. Certo? Aí vai comprar material, a melhor lancheira, a melhor isso, melhor aquilo. Não é isso que você pode? Você compra tudo, material. Eu fui lá alfabetizar, comprar aquele lápis, aquele caderno, tudo bonitinho. Você vai, arruma tudo. Você chega na escola. Algumas escolas deixam até você chegar na porta da sala, certo? Aí quando você chega na porta da sala, a pessoa para. Quem é que vai ser alfabetizado? O seu filho. Você pode pagar a melhor escola, comprar o melhor material, mas quem vai ser alfabetizado é ele, não é você. Essa é a mesma imagem que eu tenho de Deus.
Ele me dá tudo. Mas ele diz, você que tem que ser alfabetizado, eu já sei ler, vacilão. Toma lá. E tome, vai lá você. E eu que tenho que me alfabetizar. Eu que tenho que juntar as letrinhas. Eu que tenho que aprender, não é ele já sabe tudo. Entende? E aí eu estou nesse movimento. E por que eu adoeço? Por que o câncer vem? Lá na frente, nesse módulo sobre o ser, lá tem um princípio, umas 3 ou 4 páginas que falam assim, leis herméticas, ou princípios universais. São 7. E um deles diz assim, o que é em cima é como o que há embaixo. Uma das leis herméticas. O que há em cima é como o que há embaixo. O que é em cima é como o que é embaixo. Assim como você tem as suas lutas pessoais, a sua família, a sua estrutura familiar, o seu clã, a sua tribo, o seu povo, a sua linhagem, também há uma unidade. E tudo que acontece com você, aconteceu com essa linhagem. O que aconteceu com a sua linhagem, vai acontecer com você. Então, mas eu estou sofrendo coisas que alguém lá atrás sofreu, é por isso que eu estou sofrendo. Ele sofreu lá atrás, eu estou sofrendo. A minha primeira afirmação é que não é por isso que você está sofrendo. Ninguém sofre pelo outro. Ninguém. Qual é a justiça disso? Qual o sentido disso? Não, eu estou esperando alguém me ajudar. Não, Milton, você não está pensando nem considerando isso. Realmente, eu não considerei. Mas o que acontece é que existem resquícios num grupo familiar que eu posso, com a minha vivência, ajudar o grupo familiar. Mas se eu estou vivendo uma depressão, não é porque alguém 4, 5 gerações atrás sofreu e não foi curado. Mas quando eu sofro uma depressão, todos da minha linhagem podem melhorar com isso. Então, quando eu me curo, eu não curo ninguém, mas quando eu me curo é como se eu abrisse uma porta de cura para os outros. É como se eu fosse um exemplo para os outros. E se você foi curada, se você rompeu uma corrente de pensamentos, esse pensamento não vai seguir, não vai influenciar outras pessoas. Como é que os pensamentos podem nos influenciar? Um pensamento de um grupo familiar ou de um grupo coletivo pode me influenciar? E isso tudo, Lu, vai alimentando esses processos de desespero até chegar no câncer. Até chegar no processo de autodestruição. O câncer é a própria célula do corpo que se desordena e ataca a própria célula. É um processo autoimune. Eu mesmo estou... No câncer, quem está atacando a pessoa? Ela mesma. Ela mesma que está se destruindo. E é como se ela refletisse a grande lição. Quem é que no mundo pode te fazer mal? Você. Quem é que pode te elevar no mundo? Você. Você não alcança o nível de perdão, de superação, se você não tem consciência, conhecimento. Bom, isso aqui é meu, eu errei, beleza. Então o que eu posso fazer para resolver isso aqui? O processo de liberação das culpas, o processo de encontrar o seu equilíbrio, ele exige esses passos. Esses passos. E olha só, primeiro passo que eu preciso para corrigir qualquer situação que eu viva, que eu pense, que eu sinta, que eu faça, o primeiro passo é reconhecer que existe. Eu reconheço que eu penso assim. Eu reconheço que eu faço dessa forma. Eu reconheço que eu tenho isso aqui. Eu reconheço. Veja bem, eu não me culpo, eu não me condeno, eu não me julgo. Eu reconheço. Ainda estou roubando.
ainda estou mentindo. Ainda estou sendo desonesto. Ainda estou sendo infiel. Não é ninguém que tem que dizer para mim, você ainda é ladrão, Milton. Você está sendo infiel. Você é corrupto. Você é mentiroso. Então você nunca vai dizer para o seu paciente isso. Agora você vai ter que construir ferramentas para que o seu paciente, diante de você, diga, cara, estou fazendo merda, né? Ok, ele chegou no primeiro passo. Reconhecer não é melhorar ou superar. Reconhecer é o primeiro passo de um longo processo. Puta, estou fazendo uma merda, né, Milton? Bom, vamos ver, né, cara? Você acha que assim é? Não, tenho certeza. Olha só isso. Falei, interessante. Beleza. Então você está assumindo que isso é seu sim. Por que você faz isso? Porque meus pais me ensinaram. Resposta errada. Por que eu faço isso? Por que eu minto? Por que eu sou desonesto? Por que eu sou hipócrita? Porque eu aprendi a ser assim? Porque eu vi meus pais serem assim? Porque se eu fizer assim eu me dou bem? Por que fulano viu? Por que eu sou assim? Porque eu sou assim. Eu assumo, isso é meu. Ninguém está me obrigando a ser. Eu assumo. Eu reconheço que eu sou hipócrita, eu assumo que eu sou hipócrita. Eu sou orgulhoso. Eu tenho orgulho. Ok, bacana. Você vai se desculpar agora. Primeira desculpa que você tem que pedir é para quem? Para você mesmo. Poxa, desculpa aí, Milton. Não, tudo bem, beleza. Eu errei com o Paulinho, eu errei com a Jeane, eu errei com o Samuel. Pô, Samuel, cara, desculpa, cara. Desculpa mesmo. Peguei 10 reais aqui, você saiu ali pro lanche, tinha 10 reais dentro da sua bolsa. Eu não resisti, fui lá e peguei 10 reais. Me desculpe, Samuel. Samuel, como generoso que é, claro, Milton, isso acontece. De vez em quando a gente tem umas recaídas, né? Tá tudo bem. Resolvi meu problema? Não, aí vem o próximo passo. Ressarcir. Porra, Samuel, desculpa aí, peguei seus 10 reais. Tudo bem, Milton, sem problema. Você pode devolver agora? Toma aqui, Samuel, seus 10 reais. Ressarcir. Não é só conscientizar que eu errei com uma pessoa, eu tenho que ressarcir. Eu tenho que devolver. Eu tenho que colocar no lugar. Ok, ressarcir, a partir de hoje eu me comprometo a ser diferente, a não ser mais hipócrita, a não roubar, a não mentir, a não ser infiel. Eu me comprometo. Tem alguém testemunhando isso? Eu assinei isso em algum lugar? Eu preciso de testemunho no cartório para isso? Não, acontece no meu íntimo, é no sagrado do meu íntimo. Me comprometo. Mas acaba por aí? Não, agora eu vou educar. Porque algum dia alguém me educou. Eu vou educar. Eu vou falar disso. Eu vou falar, não vou punir, não vou cobrar, mas eu vou falar do quanto é bom ser honesto, quanto é bom ser caridoso, quanto é bom agir com amor. Eu vou educar, eu vou falar isso. Eu vou acolher. Porque tem uma notícia, meus caríssimos. Nenhum de nós consegue se erguer se a gente não tem um braço amigo. Uma mão amiga. Mais uma prova da caridade de Deus. Que sempre manda alguém com uma palavra, alguém com um exemplo, alguém com uma coisa que me toca, que me ajuda a sair. E eu passo a ser esse instrumento para passar à frente aquilo que eu recebi. O compartilhar. Eu imagino que a vida é uma corrida de bastão. Sabe aqueles bastões que você passa para o outro? Eu corro e passo o bastão para o outro passa para o outro. E a gente vai correndo e todos vamos ganhar com isso. Então, alguém me ajudou algum dia. Eu posso até não ter lembrança consciente, mas alguém em algum lugar me ajudou. E eu preciso ajudar outras pessoas. E eu vou ajudar outras pessoas. E aí eu faço o processo. E a culpa é eliminada. 90% dos problemas de perturbação psicológica, emocional e espiritual são fundamentadas pela culpa. Enquanto você não tirar a culpa da pessoa, você não tem cura. Ela precisa encontrar um perdão. Eu estou tratando as questões da humanidade deles. De todos eles. Da humanidade. Das dores do ser humano. Essas que eu tenho. Como é que eu posso ajudar essa criatura?
É aqui, é nisso que está a minha cabeça. O restante, nossa, não, nem me afeta. Nem me afeta. Isso é muito honesto. E você precisa assumir isso. Trabalhar esse espaço. Reconhecer tudo que nós somos. E trabalhar a consciência. A reflexão mais profunda do nosso encontro de hoje foi a consciência. É a consciência, é na consciência que está a solução. É na consciência, é na falta dela que está o problema. A evolução está acontecendo porque a consciência está sendo desperta. E como é que uma consciência se desperta? Como que isso se revela? O processo de despertar da consciência é pessoal. Por mais que você ame a sua esposa, a sua noiva, seu filho, você não pode fazer por ele. E ninguém pode fazer por você. Isso tudo que a gente está falando aqui hoje, que a gente passou o dia inteiro refletindo, é seu, é pessoal, é intransferível. Eu vou te dar aqui 10% da minha evolução, da minha consciência. Toma aí. Toma aqui um pouco, da metade da minha consciência. Mas eu amo você. Eu posso até doar um rim para você. Sabia que eu posso doar um rim para você? Mas eu não posso doar consciência para você. Consciência é intransferível. Consciência é incomunicável. Você não diz para ninguém o quanto você tem consciência. Você não consegue dizer. A não ser pelo exemplo. A não ser pelo seu exemplo. E não são coisas grandiosas, é em pequenas atitudes. É na forma como você olha para outra pessoa. Você consegue olhar e abraçar uma pessoa que chega, bonita, que antes de ir para a consulta toma banho, bota o perfume, se prepara e vai para a consulta? Com a mesma carinho, com o mesmo aconchego daquela pessoa que você vai atender lá naquela comunidade, que trabalhou o dia inteiro, ralou o dia inteiro, não tem água em casa, chegou com CC de 10 dias, tomou todas as pingas do mundo. Você consegue dar o mesmo abraço? Você consegue dar o mesmo abraço? Ótimo. Ótimo. É isso. É isso. Você consegue olhar para a pessoa que te faz o bem, pessoa que te faz um carinho, que te dá um algo agradável. Você olha para ela com amor, com carinho. Você consegue ter esse mesmo olhar para aquela pessoa que te sacaneou, ferrou com a tua vida, tirou o que você tinha? Não, mas Sônia, entende? Esse movimento é isso. E quando você olha para alguém, Sônia, quando você abraça uma pessoa que cheira, uma pessoa que fede, e quando você olha para uma pessoa do bem, uma pessoa do mal, com o mesmo olhar, ninguém está sabendo. Você está sabendo. A consciência está acontecendo dentro de você. É permanente. Depois que você conquista, você não perde mais. Você não anda degrau para baixo. Você pode até parar por um tempo. Ainda tem muita coisa para despertar como consciência. Mas você não vai para trás. É constante. Quanto que eu tenho? Será que eu já cheguei no nível de consciência que eu preciso ter? Quando é que eu vou chegar? Ótimo. A evolução, que é consciência, é um movimento de despertar.